Vamos começar com um louvor? Ótimo. Nós vamos cantar O Foco de Deus é o Coração do Homem. Amém.当一个人接受了神托付的时候，怎么判断人行为的好坏，与人是否有顺服？怎么判断人是否满足神的心意，与他的所作所为是否合格？神有一个标准，神注重的是人的心，而不是人外表的行为，不是人无论怎么做，只要做了，神就应该祝福，这是人对神的误解。神并不是只看事物的结果，而是看重在事物发展的过程中，人的心是如何的，人的态度是如何的，看人的心里有没有顺服，有没有体贴，有没有满足神的意愿，有没有满足神的意愿。Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Cantar isso me faz lembrar da minha experiência num programa de coro da igreja. Eu vou contar pra vocês. Está Sim. bem. Sim. Em junho de 2018, eu entrei para os ensaios da apresentação coral de Hino do Reino. Senti-me honrada e orgulhosa de cantar no palco, louvando e testemunhando de Deus. Orei a Deus dizendo que faria o melhor para cumprir bem meu dever. Quando comecei a praticar minhas expressões faciais e passos de dança, eu era muito aplicada e era esforçada. Mas, como eu não sabia nada sobre canto e dança, minhas expressões eram meio rígidas. E havia uma grande diferença entre a minha habilidade e a dos outros. Um instrutor sempre apontava os meus erros. Depois de um tempo, fui ficando desanimada, sentindo que, por mais que me esforçasse, eu nunca ia melhorar. E designadas as posições, os bons cantores e dançarinos com certeza ficariam na frente. E eu só faria número na fila de trás. Aos poucos, fiquei menos proativa nos ensaios e comecei a chegar atrasada. Na primeira filmagem, me colocaram na última fila, no canto. Fiquei chateada, pensando: não sou boa em nada disso. Não tenho como me comparar aos irmãos que sabem cantar e dançar. Por mais que treine, eu nunca vou ser digna da primeira fila. E não tem como a câmera me ver. Para que me esforçar nos ensaios? Basta ficar na média. A partir daí, fiquei menos motivada ainda. Eu sabia que não fazia os passos direito, mas não me esforçava para me corrigir. Às vezes o instrutor nos dizia que tínhamos que nos esforçar mais. Que se as expressões e a apresentação de uma pessoa estivessem ruins, comprometeriam o programa inteiro e atrasariam a filmagem. Ouvir aquilo me impactou. Eu precisava ter o resultado final em mente. Mas aí eu me esforçava só mais um pouquinho e voltava a ficar desmotivada. Eu sempre ensaiava a música e os passos com indiferença, sem sentir Deus me guiando. Eu ensaiava alguns passos por um bom tempo, mas não acertava. Quando comunicavam sobre seu entendimento da canção, eu não dava luz à comunicação. Também não me sentia tocada quando cantava. E no filme, meus olhos eram sem vida e minha expressão era vazia. Ninguém ia gostar de me assistir. Os ensaios ficavam cada vez mais entediantes e torcia para o programa acabar e eu poder cumprir outro dever. Quando o mapa das posições saiu, eu vi que não ia aparecer para algumas câmeras e fiquei ainda mais desanimada.
Eu pensei, não sou boa em nada disso, mas também não sou tão ruim. Mesmo que eu não fique na primeira fila, posso pelo menos aparecer em algumas cenas? Por que eu fui excluída? Ensaiei esse tempo todo à toa? Se soubesse disso antes, não teria ensaiado esses passos todos. Depois disso, sempre que eu aparecia para a câmera, eu ficava feliz. Caso contrário, eu não me dedicava e só ensaiava mecanicamente. Quando a filmagem toda acabou, fiquei abalada ao ouvir todos conversando em uma reunião sobre o que tinham ganhado. Eu tinha cumprido o mesmo dever, e eles todos ganharam alguma coisa. Então, por que meu coração se sentia vazio, como se eu não tivesse ganhado nada? Senti um pouco de medo, imaginando se tinha causado desgosto a Deus. Então, eu orei a Deus e pedi que Ele me guiasse para eu conhecer a mim mesma. Um dia li estas palavras de Deus. As pessoas sempre dizem que Deus vê o fundo do coração e observa tudo. No entanto, as pessoas nunca sabem porque algumas nunca ganham o esclarecimento do Espírito Santo. Porque nunca podem obter graça, porque nunca sentem alegria, porque estão sempre negativas e deprimidas e porque são incapazes de ser positivas. Dê uma olhada em seu estado de ser. Eu lhe garanto que cada uma dessas pessoas não tem uma consciência que funcione ou um coração honesto. Os componentes mais fundamentais e importantes da humanidade de uma pessoa são consciência e razão. Que tipo de pessoa é essa que não possui consciência e não tem a razão da humanidade normal? Em termos gerais, é uma pessoa a qual falta humanidade, uma pessoa de humanidade ruim. Analisemos isso de perto. Como essa pessoa manifesta humanidade corrupta de modo que as pessoas digam que ela não tem humanidade? Quais características tais pessoas possuem? Quais manifestações específicas apresentam? Tais pessoas são superficiais em suas ações e se mantêm afastadas de tudo o que não lhes diz respeito diretamente. Elas não consideram os interesses da casa de Deus, nem mostram consideração pela vontade de Deus. Não assumem nenhum fardo de dar testemunho de Deus, nem de cumprir seus deveres. E elas não têm senso de responsabilidade. O que é que elas pensam sempre que fazem algo? Sua primeira consideração é: Deus saberá se eu fizer isso? É visível para outras pessoas? Se outras pessoas não veem que eu despendo todo esse esforço e me comporto de modo verdadeiro, e se Deus também não o vê, então não adianta despender tanto esforço ou sofrimento por isso. Isso não é egoísmo? Ao mesmo tempo, é um tipo muito baixo de intenção. Quando elas pensam e agem dessa maneira, a consciência está desempenhando algum papel? Há alguma parte da consciência nisso? Existem até pessoas que, ao ver um problema no desempenho de seu dever, permanecem em silêncio. Elas veem que os outros estão causando interrupções e perturbações, mas não fazem nada para impedi-los. Não consideram minimamente os interesses da casa de Deus. Nem pensam nada sobre os próprios deveres ou responsabilidades. Elas falam, agem, se destacam, aplicam esforço e despendem energia só para a própria vaidade, prestígio, posição, interesses e honra. As ações e intenções de alguém, assim, são claras para todos. Ele aparece sempre que há uma oportunidade de honra ou de desfrutar alguma bênção. Mas quando não há oportunidade de honra, ou assim que houver um tempo de sofrimento, ele desaparece de vista como uma tartaruga que retrai sua cabeça. Esse tipo de pessoa tem consciência e razão? Uma pessoa sem consciência e razão, que se comporta dessa forma, sente repreensão própria? A consciência desse tipo de pessoa serve a nenhum propósito. E ela nunca sentiu repreensão própria. Ela pode, então, sentir a repreensão ou disciplina do Espírito Santo? Não, não pode. Ler as palavras de Deus me emocionou. Eu tinha sido negativa no meu dever. Não alcancei a obra do Espírito Santo. Principalmente porque não fui sincera de coração. Só pensei em prestígio e status no meu dever, em vez dos interesses da igreja e dos meus deveres. Deus odeia esse tipo de atitude no dever das pessoas. Lembrando dos ensaios, eu vi que eu não estava no mesmo nível dos outros. E quando eu era colocada lá atrás, onde eu não podia me exibir, eu ficava negativa. E não me empenhava para praticar minhas expressões e passos. Eu me satisfazia com isso basta. E não pensava em como melhorar.
Quando não apareci em algumas cenas, quis reclamar e brigar, achando que meu esforço tinha sido em vão e não quis mais ensaiar. Ao filmar depois disso, quando eu estava em cena, eu fazia minha parte. Quando não estava, relaxava e fazia de qualquer jeito. Eu me senti culpada quando eu pensei nisso. A igreja filma coros para testemunhar de Deus, então a chance de participar era Deus me elevando. Eu devia ter me esforçado ao máximo e trabalhado junto com os outros para cumprir meu dever direito. Mas quando meu desejo por prestígio e status não foi satisfeito, me tornei negligente, negativa e preguiçosa. Não tive nenhuma consciência ou razão. Eu fui egoísta, desprezível e mesquinha. Deus examina o coração das pessoas. Como poderia não estar enojado com as minhas atitudes em relação à comissão dele para mim? Ao notar isso, me senti arrependida e culpada. Então orei assim: ó Deus, eu errei. Eu me arrependo do que fiz nesse programa e agora não tenho mais como compensar. Daqui pra frente, só vou buscar a verdade e parar de pensar sobre prestígio e status. Quero cumprir bem meu dever com dedicação. Amém. Amém. Na época, pensei que fosse esperar o programa ser postado, cheia de arrependimento. Mas, para minha surpresa, precisamos filmar umas cenas extras por alguns motivos. Tive vários sentimentos quando eu ouvi isso. Eu achei que era a minha chance de me arrepender. Resolvi que dessa vez faria o meu dever direito para satisfazer a Deus. Amém. Comecei a me dedicar totalmente aos ensaios e, depois de um tempo, vi progresso nas minhas expressões e passos. Achei que logo começaríamos a filmar, mas tudo teve que ser adiado por causa de circunstâncias imprevisíveis. O diretor falou para continuarmos treinando. No começo, eu consegui me esforçar todos os dias, mas depois de um tempo, eu comecei a pensar: não sabemos quando vamos filmar e nem por quanto tempo vamos ensaiar. Da última vez, não apareci em certas cenas. Desta vez, vai ser igual. Além disso, eu já tenho uma ideia geral da música e dos passos. É só eu ensaiar todo dia que vai bastar. Um instrutor nos avisou várias vezes para não relaxar nos ensaios antes da filmagem e que as posições no palco poderiam mudar a qualquer momento. Mas eu não dei atenção. E pensei: as chances são quase nulas de eu ficar na frente. Mesmo que continue me esforçando nos ensaios, posso não aparecer no filme. Pra que me importar? Quando o instrutor apontava meus problemas nos ensaios, eu não estava disposta a trabalhar neles e só dava desculpas. Os irmãos e irmãs na frente vão aparecer mais nas cenas. Eles que ensaiem bastante. Mas eu vou ficar atrás. Não vai dar nem para me reconhecerem. Não preciso ser tão meticulosa. Depois disso, eu sempre me sentia cansada nos ensaios. Eu sentia que eles eram muito desgastantes. Muitas vezes eu nem queria ir. Percebi que meu antigo problema estava ressurgindo. E não me senti bem sobre isso. Eu tive que me perguntar: por que sou sempre tão superficial no meu dever? Por que não me esforço para satisfazer a Deus? Orei a Deus sobre o meu verdadeiro estado, pedindo que Ele me guiasse para que eu me conhecesse. Amém. E li isto nas palavras de Deus. Por muitos anos, os pensamentos nos quais as pessoas confiavam para sobreviver têm corroído seu coração, ao ponto delas se tornarem desleais, covardes e desprezíveis. Elas não somente carecem de força de vontade e determinação, mas também se tornaram gananciosas, arrogantes e obstinadas. Elas são totalmente desprovidas de qualquer determinação que transcenda o ego. E ainda mais, elas não têm um pingo de coragem de se livrar das restrições dessas influências tenebrosas. Os pensamentos e a vida das pessoas são tão podres que suas perspectivas acerca de crer em Deus ainda são insuportavelmente horrendas. E mesmo quando elas falam de suas perspectivas acerca da crença em Deus, é simplesmente insuportável de ouvir. As pessoas são covardes, incompetentes, desprezíveis e frágeis. Elas não sentem repulsa pelas forças das trevas, nem amor pela luz e pela verdade. Em vez disso, fazem o máximo para afastá-las. Agora vocês são seguidores e ganharam algum entendimento sobre esse estágio da obra. Contudo, vocês ainda não deixaram de lado seu desejo de status. Quando seu status é elevado, vocês buscam bem. Mas quando é baixo, vocês não buscam mais. As bênçãos de status estão sempre em sua mente.
Por que é que a maioria das pessoas não consegue se retirar da negatividade? A resposta não é invariavelmente por causa dos prospectos desanimadores? Não dê atenção ao que tal pessoa diz. Você deve ver o que ela vive, o que revela, qual é a sua atitude quando cumpre seus deveres e também qual é seu estado interior e o que ela ama. Se seu amor por sua própria fama e fortuna excede sua devoção a Deus, se seu amor por sua própria fama e fortuna excede os interesses de Deus, ou se seu amor por sua própria fama e fortuna excede a consideração que demonstra por Deus, então ela não é uma pessoa com humanidade. Seu comportamento pode ser visto pelos outros e por Deus. Portanto, é muito difícil que tal pessoa ganhe a verdade. Amém. Amém. As palavras de Deus revelaram os meus motivos detestáveis e enraizados. E me mostraram por que, se eu não me destacava no meu dever e eu o cumpria de forma desleixada. Mesmo sabendo que era meu dever e responsabilidade, eu não ficava motivada. Porque meu desejo por nome e status era grande. Mesmo que não fosse óbvio que eu queria uma chance de me mostrar, o problema é que eu não era talentosa mesmo. Não era porque eu não queria. Quando vi que não ia superar os outros, por mais que eu me esforçasse, que eu não ficaria na primeira fila, adotei uma abordagem negativa para tudo. E me esforcei muito pouco no meu dever. Não me envolvia e nem tentava fazer um bom trabalho. Pensava que, como eu não poderia me exibir, eu não tinha por que sofrer tanto. Assim, pelo menos, eu não sairia perdendo. Venenos satânicos, como cada um por si e o demônio pega o último e destacar a si mesmo, já estavam entranhados em mim. Eles se tornaram meus princípios, controlando todos os meus atos. Então eu só pensava no meu próprio ganho em tudo o que eu fazia. Por nome ganho eu faria, senão eu não faria. Isso era verdade até no meu dever. Eu me esforçava quando podia me exibir. Mas quando meus desejos não se cumpriam, agia sem me envolver. Sem considerar a vontade de Deus nem os interesses da casa de Deus. Eu vivia a minha natureza egoísta e astuta, sempre tramando por nome e posição. Eu era negligente e enganosa no meu dever, sem nenhuma gota de responsabilidade, nem consciência, razão e dignidade. Eu era totalmente irresponsável. Eu pensava em como vários irmãos e irmãs meus eram puros e honestos, que, estando na frente ou atrás, eles se esforçariam para ser o que Deus exigisse. O canto e a dança deles melhorou com o tempo, e eles viram as bênçãos e a orientação de Deus. E ainda tinha o pessoal dos bastidores, que cumpriam seus papéis em silêncio sem nunca serem vistos. Eles diziam que o trabalho valia a pena só para ver tudo na internet. Mas, quando eu não conseguia me exibir, eu não cumpri o pequeno dever que me davam. Me faltava humanidade. O caráter de Deus é santo e justo. Então ele rejeitava uma busca e humanidade iguais às minhas. Eu não podia ganhar a obra do Espírito Santo nem progredir na vida. Se não me arrependesse, não ganharia a verdade mesmo crendo até o fim. Eu seria eliminada por Deus. Senti medo nesse momento, na minha reflexão, e orei a Deus. Ó Deus, só agora vi como tenho sido vergonhosa vivendo meu caráter corrupto, sem nenhuma humanidade. Deus, eu quero me arrepender e mudar. Por favor, me guia para me livrar do meu caráter satânico e focar no meu dever. Amém. Amém. Mais tarde, li estas palavras de Deus. Se deseja ser devotado em tudo o que faz para atender à vontade de Deus, você não pode simplesmente desempenhar um dever. Você precisa aceitar qualquer comissão que Deus lhe conceda. Se corresponde ou não a seus gostos, e inclui-se ou não em seus interesses, ou se é algo de que você não goste ou que nunca fez ou é algo difícil, você ainda deveria aceitá-la e submeter-se. Não só precisa aceitá-la, mas precisa cooperar de maneira proativa, aprender sobre ela e alcançar a entrada. Mesmo se você sofrer e não tiver sido capaz de se destacar e brilhar, você ainda deve empenhar a sua devoção. Deve considerá-la como seu dever a cumprir. Não como um assunto pessoal, mas como seu dever. Como as pessoas deveriam entender seus deveres? Quando o Criador
Deus dá uma tarefa para alguém fazer, e nesse ponto é que começa o dever dessa pessoa. As tarefas que Deus dá a você, as comissões que Deus dá a você, esses são os seus deveres. Quando os buscar como suas metas e verdadeiramente tiver um coração que ama a Deus, você ainda pode recusar a comissão de Deus? Você não deveria recusar. Você deveria aceitá-la, certo? Essa é a senda da prática. Amém. As palavras de Deus me mostraram que o meu dever era a comissão de Deus para mim. Sendo eu boa nisso e podendo me exibir ou não, eu tinha de abandonar meus motivos e objetivos pessoais. Assumir isso como minha responsabilidade e dar tudo de mim para fazer o que Deus exige. Se pensarmos bem, de qualquer jeito, alguns ficam na frente e outros atrás. Não importa onde estejam, estão cumprindo seu dever. Exatamente. Deus olha nossa motivação e atitudes em relação ao nosso dever, se nos dedicamos de coração, se nos responsabilizamos e praticamos a verdade para satisfazê-lo. Pensei em como eu não tinha o dom como os outros artistas. Mas Deus ainda me deu a chance de treinar para que eu pudesse progredir nas minhas habilidades e na minha entrada na vida. Esse era o amor de Deus por mim. Amém. Eu sabia que não podia ser tão egoísta, detestável e insensível como antes, partindo do coração de Deus e o decepcionando. Estando na frente ou atrás, sendo filmada ou não pela câmera, eu tinha que assumir o meu lugar de criatura para cumprir meu dever pura e honestamente e retribuir ao amor de Deus. Amém. Depois disso, orava a Deus, confiava nele e me esforçava para fazer a minha parte em todos os ensaios. Quando líamos as palavras de Deus nos encontros antes dos ensaios, pensava nos requisitos de Deus e colocava as palavras dele em prática nos ensaios. Quando o instrutor apontava os meus problemas, eu ouvia e incorporava no meu treino. Passei a registrar minhas deficiências e usar o tempo livre para ensaiar mais. Eu parei de só fazer o mínimo possível. Quando eu tinha os motivos certos nos ensaios, todos os dias pareciam recompensadores. Minha relação com Deus se normalizou, podia sentir a orientação dele no dever e não me cansava mais como antes. Graças a Deus. Depois de algum tempo, meus passos e expressões melhoraram. E as irmãs disseram que meu canto e as minhas expressões melhoraram muito. Eu senti que era importante abordar o meu dever com um coração sincero. Sim. É sim. Quando o hino do reino estava terminando, Deus disse que uma criança de voz pura e limpa deveria cantar a última linha. Elas oferecem as mais belas canções a Deus. Eu fiquei muito emocionada com isso. Vi que o que Deus espera ganhar é um coração puro e honesto. Ele espera que possamos chegar a Ele e nos tornar como crianças puras. Que possamos dar o nosso coração a Ele, de verdade nos dedicar ao máximo a Ele. Amém. Amém. Quando entendi sua vontade, minha determinação de praticar a verdade e satisfazê-lo foi fortalecida. Amém. Amém. Na maior parte da filmagem, eu ainda fiquei lá atrás. Às vezes, eu nem queria fazer o meu melhor porque não ia aparecer. Então, eu fazia questão de orar a Deus e pensar em como levar a vontade dele em conta, como me dedicar prontamente. Levei um tempo, mas a minha mentalidade melhorou. Quando eu ficava lá atrás, eu orava pelos meus irmãos e irmãs na frente. Quando eu não precisava aparecer na cena, oferecia ajuda às irmãs com o figurino e os cabelos, fazendo o que eu pudesse pelo meu dever. Quando algumas irmãs ficavam negativas e fracas porque estavam atrás, eu comunicava sobre a vontade de Deus para ajudá-las. Cumprir o meu dever assim me acalmou e meu estado melhorou mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixar prestígio e status de lado e praticar um pouco da verdade vieram da orientação das palavras de Deus. E eu agradeço a Deus por me salvar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.